A Terra alcançou 8 bilhões de habitantes no dia 15 de novembro de 2022. A data é simbólica porque ainda não dá para contar todos os habitantes que vivem no planeta Terra, que nascem em tempo real. E também segue uma estimativa da ONU, Organização das Nações Unidas. Mas para vocês terem uma ideia, em 1974 éramos apenas 4 bilhões de habitantes no planeta Terra. Então, em 48 anos, esse número dobrou. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje, continuando o nosso estudo das leis morais, nós vamos refletir sobre a lei de reprodução de O Livro dos Espíritos. Eu sou Priscila Paiva e esse é o Estude Kardec. Vem comigo. Você que tem o Livro dos Espíritos, eu convido você a abrir e acompanhar junto comigo aqui a leitura das perguntas e respostas, a partir da 686 que nós vamos refletir hoje, começando sobre a população do globo. Por isso que eu contei isso para vocês. Boa noite, Luciana, Angel Kids. Vamos chegando. Então, nós, apresentando aí para quem está chegando pela primeira vez, nós estamos estudando as leis morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos, e já refletimos sobre a lei natural ou divina, a lei de adoração e a lei do trabalho. Nosso último estudo foi sobre a lei do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre a lei de reprodução, que inclui população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças. Boa noite, Leandro. Obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia para fechar. Eu confesso a vocês que essa é uma das leis que eu considero mais difíceis de se comentar. Porque a lei de reprodução, ela vai abordar temas delicados, temas que são pessoais, muito íntimos, e que, às vezes, a gente comentando pode cair no julgamento, na crítica, na falta de conhecimento. Porque vamos combinar que tem muita coisa que a gente ainda não compreende, Então, quando a gente vai comentar, de repente aborda algo que sem perceber atinge alguém. Então, é uma das leis mais delicadas para mim. Então, eu conto muito com o apoio da espiritualidade que me ampara sempre aqui nas lives, em todos os meus trabalhos e principalmente lá da minha casa espírita, que eu estou sempre pedindo um amparo para que a gente possa fazer aqui uma boa reflexão de acordo com o nosso entendimento, com as nossas limitações, sabendo que à medida que a gente vai estudando, que vai refletindo, a gente vai tendo cada vez uma compreensão melhor, Lei do progresso, vamos estudar também. Então hoje a gente tem uma compreensão de acordo com as nossas vivências atuais. E aí daqui a algum tempo, daqui a 1 ano, 2 anos, a gente reflete de novo e tem uma outra compreensão. Boa noite, Nando. Boa noite, Vanessa. Tava aqui, Vou repetir para vocês que chegaram agora, Eu sempre faço uma introdução, porque eu não gosto daquele silêncio, sabe? Quando a live... Boa noite, Bruna. Quando a live passa assim no feed da pessoa, eu não gosto daquele silêncio, aquele cri, 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 sabe? Só um boa noite. Então eu sempre faço aquela chamada aqui, jornalística. Eu procuro fazer algo assim. Só que o pessoal vai entrando depois, então vocês não pegaram o que eu falei. Eu vou falar pra vocês então, hein? O que eu tava dizendo aqui. A Terra alcançou 8 bilhões de habitantes no dia 15 de novembro de 2022. Vocês sabiam disso? Vocês ficaram ligados? A imprensa fez aí um alarde e tal. E é curioso, Como assim? Como sabe que bateu 8 bilhões? Boa noite, Bruna. Minhas amigas tudo chegando. Olha, passar o domingo comigo. Então, essa data ela é simbólica, Não tem como ficar contando em tempo real os habitantes do globo, Teve lá a tal do bebê número 8 bilhão, sei lá como é que fala, 8 bilhões disso, nem sei. Tinha uma matéria aqui que eu li que estava certo, mas eu esqueci. Enfim, é uma data simbólica, comemorativa, seguindo uma estimativa da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, a Terra, nesse momento, a gente tem aí como 8 bilhões de habitantes, E esse número, ele em 48 anos, porque aí tem aqui o número, em 1974, éramos 4 bilhões. Já a gente vai falar sobre isso. Para quem está com o Livro dos Espíritos, a gente vai estudar a partir da questão 686. E eu abri com essa informação porque Kardec pergunta: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E eles respondem: evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, é necessário, é meio óbvio, Mas Kardec sempre começa ali com aquele básico e vai lá, cutucando os espíritos. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra, e olha que Kardec perguntou isso,
né? Há mais de, ao que, 166 anos, né? Acho que é isso que fez agora. Já tá com ele, né, Nando? Então, a resposta que eles nos dão, né, que dão a Kardec, não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, eles deixam claro que, assim, nós precisamos conservar a natureza. Nós vamos ver isso mais para frente, porque tem a lei da conservação, né? Nós precisamos conservar a natureza, preservar, enfim, buscar sempre essas medidas de equilíbrio, fazer a nossa parte. Mas também há o equilíbrio da natureza, aquele equilíbrio que vem da lei divina. Então aqui é isso que eles falam, né? Quando Kardec pergunta, indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que ela seja excessiva, muita gente, muitos habitantes aqui explodindo, caindo, né? A terra plana, caindo da terra plana. A gente não aguentei essa. Então, Deus, né, vai prover esse equilíbrio, né? Não vai acontecer assim. Dizem por aí também, né, o povo aí da mediunidade, que para cada habitante aqui encarnado tem uns 3 lá na fila querendo encarnar. Então, valoriza a tua encarnação, faz a tua parte, não deixa para depois. E aí, foi nessa parte aqui, não, vou já aqui para a matéria do Globo. Tem aqui uma notinha que eu separei, que ele fala sobre o crescimento, né? Então eu peguei uma parte aqui da matéria do Globo que diz que esse crescimento exponencial não foi sempre nesse ritmo. A gente viu aí, né, dobrar a população em 48 anos, de 4 bilhões para 8 bilhões, e Kardec já falava aqui no outro século, né, até, sobre essa progressão crescente. Mas aí aqui a matéria diz que desde o surgimento do Homo sapiens levou cerca de 300 mil anos até que 1 bilhão de seres humanos povoassem a Terra por volta de 1804. De maneira geral, estamos vivendo mais graças a melhores cuidados de saúde, água mais limpa, mais oferta de comida e melhorias no saneamento, que reduziram a prevalência de doenças. É claro que a gente sabe que tem muito para melhorar, né? Tem muita coisa para fazer, mas esse progresso aí científico, até mesmo, por exemplo, a gente viu aí a questão da agilidade da ciência na questão das vacinas, viva o SUS também, e aí acontece que a gente acaba, né, tendo essa estimativa de vida maior, expectativa de vida, e aí, né, demora a desencarnar, nasce mais gente e fica esse monte de gente povoando a Terra. E aí Kardec vai perguntar sobre a sucessão e aperfeiçoamento das raças. Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra algumas raças? Aí eles dizem, assim acontecerá de fato. É que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão da vossa. Então aqui eu não vou nem mencionar determinadas raças para não parecer que eu estou falando que tem que exterminar, gente, porque não é isso. A gente está falando aqui de equilíbrio, de progresso, de coisas naturais, que vão acontecendo naturalmente. Então eles deixam claro aqui, isso acontecerá de fato, né? Raças que decrescem, um dia podem desaparecer. É que outras vão tomar o lugar, como outras um dia tomarão da vossa. Então, isso é natural. Assim como o espírito vai progredindo, o corpo físico também vai passando por modificações. Até interessante, não sei se Marcela ainda está aqui online, né? Que é da área da saúde. Aí, na época que eu arranquei o siso, eu perguntei para ela, né? Por que, se tiver alguém da saúde aí queira comentar também, né? Eu falei, gente, mas por que eu tive que arrancar os 4, gente? Eu falei, mas por que hoje em dia tem esse negócio de arrancar o siso? Por que a gente tem siso, então você tem que arrancar, né? Ainda dá um trabalho danado. E para quem tem que pagar, ainda é caro. Não foi o meu caso, eu fiz de graça. Enfim, eu trabalhava em hospital na época. Não foi assim uma coisa que eu ganhei. Quer dizer, eu ganhei, né? Não foi uma coisa de que eu furei, né? Em hospital público, então eu consegui isso. O que acontece? Ela disse pra mim, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, que eu acho que era pela questão da carne, né? Que antigamente tinha necessidade de ter mais dentes, sei lá, dentes mais fortes para consumir a carne. Então tem umas coisas assim que quem é da saúde sabe, sabe melhor, né, gente? Eu não sou, nem gosto. Fui parar lá no hospital, tipo, Deus me jogou lá para ter um aprendizado, mas eu nem gosto. E aí, então, tem coisas no nosso corpo que vão se transformando, vão mudando, porque já não é mais necessário. Aí ela comentando seleção natural. Então é nesse sentido, o aperfeiçoamento, a sucessão das raças, essas mudanças no nosso corpo, né?
é um processo natural, né? Uma questão de exterminação. Ah, então tá legal, né? Ir lá exterminar aquela raça. Não, né? O mais forte prevalecer ali sobre o mais fraco, não é isso. Vai ser um processo natural. E eu acredito que também por influência, né? Dependendo assim do contato que se tem, né? Com as sociedades, com outras civilizações, enfim. Tá todo mundo ficando tudo muito junto e misturado. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos. Eles dizem, são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Somos nós, né? Longe da perfeição, mas um dia nós fomos bem pior. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento, de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então é essa questão mesmo, né? Que a ciência vai explicar muito melhor, tem algumas teorias. Quando a gente estuda a Gênese, tem essa parte que, meu Deus do céu, é complicada a gente tentar entender as teorias, tanto da evolução no globo, quanto da raça humana, mas enfim, quem tem interesse, né, se aprofundar aí. Eu falei justamente disso, né, no começo, que é delicado porque não dá para ficar dando tanto pitaco assim em cada questão, porque ali teria que ser um aprofundar. Na casa espírita, a gente não faz dessa maneira, né? Pelo menos não na minha. Quando a gente tinha o estudo do livro dos espíritos, não era assim. Hoje a gente vai estudar a lei tal e o palestrante lia todas as perguntas. A pessoa responsável pela escala, ela separava. Vamos supor, hoje serão abordadas 5 perguntas, né? Então você tem um tempo a mais para aprofundar aquilo ali, levar mais conhecimento, enfim. E aqui eu já faço assim, porque senão a gente vai ficar estudando aí por 1 ano ou mais as leis morais. Então eu faço esse apanhado. Aí não dá para, né, ficar comentando tanto, até porque tem certas coisas que se eu começar a falar eu teria que terminar, né? Não dá para ficar. Então, nesse sentido, em resumo, né, a gente entendendo que nós somos espíritos em evolução, para quem está chegando agora, aquela história lá que a gente viu no ESD, né? Fomos criados simples e ignorantes, todos nós. Deus não tem preferidos, né? Não tem, eu vou dar um talento a mais para esse. Nós é que vamos desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa moral a cada encarnação. E cada um aproveita isso de alguma forma, né? Uns aproveitam mais, outros menos. Uns criam mais habilidade para uma área, outros para outra. Assim como hoje em dia sabemos que tem inteligências diversas, né? Que nós precisamos aí, algumas pessoas desenvolvem, nascem com algumas coisas que são tão simples, né? Para poder desenvolver ali, que é tão natural, porque provavelmente já tem um conhecimento prévio, e em outras áreas tem mais dificuldade, porque precisa ainda daquilo. Então, e é graças a essa diversidade que a gente consegue o progresso, né? Então a gente vai evoluindo como espírito e também nas raças, né? Elas vão se transformando. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem de corpos primitivos mediante reprodução? Aí eles respondem, a origem das raças se perde na noite dos tempos. Como todas pertencem, porém, à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então aqui é pra gente até um alívio, assim, né? Não ficar tentando entender tudo, saber data de tudo, ficar querendo, né, saber exatamente como é que foi essa transformação. Porque eles falam, se perde na noite dos tempos. Como todas pertencem a uma grande família humana, que é o mais importante, é sabermos que somos todos irmãos. Isso é que tem que prevalecer, né? A união, a harmonia, buscar aquilo o mais forte, respeitar e ajudar o próximo, assim como vimos também na lei do trabalho, né? Com relação à responsabilidade da sociedade com aqueles que não podem trabalhar, não tem como ter um trabalho remunerado para poder sobreviver. Então é isso que a gente tem que ter, né, como em mente, a família humana, independente de como que surgiu, porque são teorias, né, como que a ciência vai descobrindo, como surgiu cada raça e a transformação de cada uma. Aí eles dizem, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Aí, se eu não me engano, também tem a questão dos ambientes, né,
Não tem isso que, de acordo com o local onde vive, aí foram se transformando. Na Gênese também se fala sobre isso, sobre a questão das raças. Na 691, Kardec pergunta: qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? E eles respondem: desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Isso antigamente. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Então, através da inteligência, a gente vê aí estudando quantos avanços, né, nos últimos séculos aconteceram aí em todas as áreas, e cada vez mais esse progresso tende a ser acelerado, né? O homem está muito inteligente, ele só está ruim da moral mesmo. Mas agora ele está sendo cutucado para se transformar moralmente, né? É a famosa transição planetária que a gente vem estudando. O planeta ele tem que mudar aí de fase, e aí nós precisamos vibrar um pouquinho melhor. Então, para isso, nós estamos sendo convidados, exprimidos e sacudidos para essa transformação moral. Agora, na inteligência, a gente já avançou bastante, e é por isso que ele fala, né? Então, todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza. À medida que o homem vai aprendendo a lidar, né, com as forças da natureza e vai aprendendo, vai desenvolvendo várias coisas nas áreas da ciência, da tecnologia, da engenharia, enfim, né? Ele vai conseguindo resolver também mais as suas questões, assim, facilitar tudo, né? Às vezes eu gosto sempre de fazer aquelas reflexões, pensando, né? Não, então, no tempo tal, você não tinha telefone. Hoje em dia a gente quer resposta rápida para as mensagens. A gente fica muito ansioso, querendo tudo para ontem, né? As pessoas demoravam para chegar mais nos lugares, né? Às vezes, por exemplo, no tempo da charrete, minha gente, né? E hoje em dia você tem aí uma série de recursos para você chegar rápido nos lugares. Meu Deus, imagina ir lá na mula, no jegue, gente, viajando por aí. Tinha umas coisas assim complicadas que eu gosto sempre de parar e pensar, né? O tempo que se levava para fazer aquilo, né? Eu vou lá resolver um negócio, olha o tempão. Lugares que hoje em dia a gente, né, circula assim, um dia você vai em vários lugares, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. E aí eu gosto de ver, às vezes em filmes e novelas, né, de história, isso. Caramba, nessa época aí, né, devia demorar pra caramba, porque aí tem a questão também da iluminação, né, dependendo da época. Ah, escureceu, tu não vai voltar, então tem que ficar por lá mesmo. Eu gosto de pensar nesses detalhes assim, né. Na 692, Kardec pergunta: será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Ciência que adora fazer umas coisinhas, né? Seria mais conforme essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Ou tá errado a ciência ficar cutucando as coisas? Eles dizem que tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins, né? Deus ajuda o homem através do homem. Não vai cair um negócio do céu do nada. A gente também tem que ter consciência disso. Até mesmo na nossa vida, né? Às vezes a gente quer muito uma coisa, a espiritualidade vai soprar ali, vai te dar força, vai te intuir, mas você precisa realmente fazer aquilo. Da mesma forma, na ciência também. Sabemos que em todas as áreas, né, há a inspiração. E na ciência, da mesma forma. Ok, existem coisas que de repente fogem ali do que deveria ser feito, mas a gente vai ver aqui que eles vão responder exatamente sobre isso. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, quando o cientista ele vai em busca, né, dessa perfeição, desse aprimoramento ali, como está se referindo aqui, né, de animais e vegetais, tudo vai depender da intenção dele. Mas buscar esse aperfeiçoamento não é contrário à lei de Deus, porque o próprio homem, essa inteligência que ele tem, a capacidade que ele tem, é algo que Deus proporcionou e Deus se serve dos homens, né, digamos assim, para que haja ali a transformação. Geralmente, Kardec continua, faz uma pergunta abaixo dessa, né, que é a A. Geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isto não lhe diminui o mérito?
Se for algo muito pessoal, né? Eu vou fazer isso aqui que eu quero ser o bam, bam, bam. A resposta é: que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência. Sob este aspecto é que maior proveito tira. Então, tudo vai depender, tudo que a gente faz, né? Seja qual for a área, vai depender da nossa intenção, do objetivo que a gente está buscando aquilo, do bem comum, né? Se você vai ajudar outras pessoas com aquilo, quanto mais pessoas você puder ajudar também com aquilo, né? Então, isso que importa para Deus, né? É a nossa intenção, porque muitas vezes até a gente sabe que todo mundo é criticado, né? Então aí pega para você, coloca aí na tua vida isso. Às vezes você quer fazer uma coisa e pensa, né? Ah, vão me criticar, não vão entender. Mas, gente, é difícil, né? Porque a gente tem essa questão humana do julgamento e a gente quer adaptar, a gente fala, tá fazendo isso, deve ser por isso, só que a gente não sabe o que tem ali por trás. Então, para Deus, o que importa é isso, é a intenção que aquela pessoa tem mediante aquele trabalho. E, por mais que, de repente, se ela vir a deslizar, né, na questão moral, ela está exercendo, está desenvolvendo a sua inteligência, está exercendo ali um trabalho. Se for para o bem comum, melhor ainda, né? Vai ser proveitoso da mesma forma. Mas é claro que a gente tem que buscar sempre até se questionar, né? Assim, eu tô querendo isso aqui para quê, né? É para só pela minha vaidade? É só, né, para eu, fui eu que fiz? Mas também é bom isso, né? Dependendo da situação, dependendo do caso, a gente também precisa disso, dessa satisfação pessoal. De saber que somos capazes. Tudo é o equilíbrio, porque assim como tem pessoas que acabam, né, querendo ir muito pro lado da vaidade, tem outras pessoas que se sentem incapazes. Então, para essas pessoas, né, que tem a questão dos sabotadores, essas pessoas precisam desenvolver, né, essa questão do eu sou capaz de realizar isso aqui, né, e se orgulharem de si, porque o orgulho também é bom, depende da medida. E aí a gente muda um pouquinho de tema, sai dessa questão da raça e vai para os obstáculos à reprodução. Na 693, Kardec pergunta: são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Eles dizem: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. De um modo assim, né, geral, eles falam que tudo que embaraça a natureza, confunde ali um pouco, é contrário. Mas aí Kardec vai questionar, né, mais um pouco sobre isso. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução, né? Ou seja, quando está fazendo mal ali, né? Reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, quando há um controle. E eles respondem: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Então, a gente deve usar da nossa capacidade intelectual sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução, de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. Olha que interessante. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. O homem sabe o que está fazendo. Então, assim, ele vai interferir ali, mas volto a falar, né? Qual a intenção, quais são os limites, né? Qual a necessidade, isso tudo é que vai fazer a diferença para ver se está fazendo algo que não deveria fazer ou está fazendo realmente o que deve fazer. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. A gente vai ver, para quem não conhece o Livro dos Espíritos, nós vamos ver, acho que são as próximas leis. É isso aí. Da lei de conservação e depois a lei de destruição. Por isso é que aqui eles respondem desse jeito.
Porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, e aí a gente vai entender, né, mais para frente, essa diferença da destruição necessária e da destruição abusiva, que é aquela praticada pelo homem. Na 694, Kardec pergunta: que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Aí já vem para o nosso lado, né? Já está sendo dos animais. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. E aí, de repente, para quem está de fora, vai falar assim. Então, o espiritismo, né? Tem aí uma questão com a questão da sexualidade, aqui ele usa a palavra sensualidade, né? Mas, gente, toda religião vai falar para você buscar um equilíbrio, né? Então, o espiritismo não fica diferente disso. Ele não vai proibir, óbvio, até porque não existe nenhuma proibição, existem orientações, esclarecimentos e cada um vai de acordo com a sua consciência fazer ou não fazer algo. Com relação a essa questão da reprodução, é essa busca pelo equilíbrio. Então, você não vai fazer algo, né, considerando, à medida que você vai estudando, que você vai refletindo, vai tomando consciência do quê? Que toda relação, isso aí não precisa nem estar dentro do espiritismo, né? A gente vê isso aí, enfim, de um modo geral. Que toda relação você acaba, né, atingindo o outro, cada um, né? Você pega um pouco do outro, deixa um pouco. Você tem que ter responsabilidade afetiva. E nessa questão ainda, quando você estuda fluidos e você entende que numa troca, seja num abraço, num aperto de mão, você já troca energia, ou se você, às vezes, sem nem ter contato físico com a pessoa, né? Quem aí nunca pensou aquela coisa de tipo, cheguei perto de fulano, senti um negócio ruim, ou então senti um negócio bom, né? Quero ficar mais tempo aqui. Então, imagina no ato sexual, também tem essa troca de energia intensa e vai ficar ali um no outro. Então, precisa haver um equilíbrio nessa questão, o quê? Da maneira como a pessoa se comporta com relação a isso, né? Então não existe uma proibição, não deve fazer assim, nananã, não vai. Kardec até para aqui, boa noite, Guilherme, tá sumido, eu vou botar aqui uma presença para você. Você andou sumindo, né? Então vamos lá, vamos estudar. Kardec para aqui, né? Já vai mudar o assunto? Mudar não, vai mudar um pouquinho só, que vai para o casamento e celibato. Mas continuando aqui, né? Que ele para aqui. Na verdade, o Livro dos Espíritos, ele não aprofunda muito sobre essas questões. Quando pergunta, não lembro agora qual é o número da pergunta, mas que ele pergunta se os espíritos têm sexo, tem aquela história também, o santo não bateu. Isso aí, então, você sente a energia da pessoa, às vezes nem precisa encostar nela, né? Você sente, aí ou você não gosta, você fala, ai, adorei aquela pessoa, nananã. Porque você sente energia. Estudando o perispírito, a gente entende um pouco isso, né? Que é por conta mesmo, né, da energia que emana daquela pessoa. E você, então, num contato físico, isso é ainda mais intenso. Então, quando você estuda e tem esse conhecimento, você entende que você não pode sair por aí, né, tendo uma vida desregrada. Você precisa buscar um equilíbrio. Então, é algo assim, natural. Como eu estava falando, Kardec não aprofunda essas questões. Tanto aqui ele vai parar nisso e vai para o casamento e celibato, quanto na parte que ele pergunta, né? Os espíritos têm sexo? E aí eles respondem, não como vos imaginais, acho que é isso, né? Não estou lembrando agora. Mas ele não continua fazendo perguntas a esse respeito. Então eu também não quero ficar comentando muito sobre isso, porque aí eu vou estar saindo um pouco aqui de Kardec, que é o objetivo dessas lives, né? No momento que a gente está fazendo das leis morais. Então eu não quero sair muito, mas eu separei aqui hoje para mostrar, porque eu já falei várias vezes em outras lives sobre esse livro, né? Sexo e Consciência, do Divaldo Franco. É uma coletânea, assim, né? Organizado por Luiz Fernando Lopes. São palestras que Divaldo fez aí durante anos e anos e que ele transcreveu e juntou aqui. Então, nesse livro, para quem tem mais interesse aí sobre o assunto, quem é, né, espírita, tá chegando aí, Divaldo vai comentar sobre energia sexual. Não vai dar para ver, né? Só vou botar assim para vocês terem uma noção. Vocês não vão conseguir ler, até porque fica ao contrário. Mas olha quanta coisa tem. Esse ano eu reli esse livro, né? Ele é de 2014 que eu comprei, li. E eu gostei muito. Aí esse ano eu resolvi reler ele
para ver se eu ia ter o mesmo entendimento que eu tive na época, que eu tinha acabado de chegar na casa espírita, tinha uns 2 anos. Aí eu quis reler para poder ver se realmente, né, eu ia concordar aqui com o Divaldo nas questões que ele vai trazendo. Ele fala sobre energia sexual, sexo e reencarnação, aborto, sexo e obsessão. Gente, são temas, por isso que eu falei que é assim, um pouco delicado ficar. Aí eu não quero falar do livro junto com aqui, né? Mas na época eu até falei assim, gente, de repente eu faço live, né? Escolho 1, 2 temas daqui e faço live. Só que para a gente desenvolver temas complexos, delicados como esses, a gente precisa estar muito bem equilibrado. Coisa que em 2022 foi bem difícil. Nesse combo aí, 2020, 21, 22, foi tenso, né? E a gente precisa estar muito bem. Porque, gente, primeiro para começar que ninguém é muito equilibrado nesse sentido, né? Isso o Divaldo já fala. E a questão também dos desencarnados, porque vocês não fiquem aí achando que é moleza a pessoa se expor, né? Todo mundo que faz um trabalho dentro da casa espírita já sente isso, né? Essa questão de que a gente cutuca, né? O outro lado, quem tenta levar a luz, quem tenta esclarecer, sofre alguns ataques. E aí, quanto mais, né, se aprofunda em temas complexos, por exemplo, quando chega na época do Setembro Amarelo, né? Que a gente aborda o suicídio, também é tenso. Mas enfim, a gente vai levando. E aí aqui ele fala sobre transtornos sexuais, religião e transtornos sexuais. Eu tô falando só assim, não o nome dos capítulos, mas aí tem ainda os itens. Homossexualidade, superando a prostituição, sexo e sociedade, desafios conjugais, o jovem e a sexualidade. Ele vai trazendo comentários, coisas que Joana disse. Ele conta histórias, né, de casais, enfim, de pessoas que ele foi conhecendo aí ao longo da vida. E aí ele ainda fala, quando eu conheci assim, e depois de tantos anos, aí ele continua a história. Então, um livro muito interessante para quem gosta do tema. Na verdade, é importante para todo mundo que gosta de estudar, porque, como eu falei, né, tá aí, enfim, de um modo geral, aí na nossa vida. É um assunto, assim, muito íntimo, muito delicado, e que, por isso que eu falei, que não dá para ficar comentando muito, porque aí você vai comentando e vão surgindo ainda outras questões, né? E aí, às vezes, pode sair até do contexto. Às vezes a gente pensa uma coisa, fala, e aí não termina, enfim. Então é isso. Só pra gente fechar aqui, Kardec pergunta que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para satisfação da sensualidade, de uma maneira desregrada, e eles dizem, isso prova a predominância do corpo sobre a alma. E quanto o homem é material. Então, o homem, né, volúvel, vai lá na onda dele, homens e mulheres, aqui tá falando homem em geral, né? E, enfim, né, tem essa falta aí de equilíbrio. E acaba que a gente vê como a sociedade está enlouquecida. Casamento e celibato. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de 2 seres? Eles respondem, né? É um progresso na marcha da humanidade. Então, sim, o casamento, ó. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Eles respondem que seria uma regressão à vida dos animais. Aí Kardec comenta embaixo dessa o seguinte: o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Aqui eu queria falar alguma coisa que eu esqueci. Peraí, o casamento constituindo... Eu me perdi aqui pensando já na próxima pergunta. Olha isso, né? A pessoa se perdeu. Ah, lembrei. Boa noite, Iris. Gente, as minhas amigas hoje resolveram vir me ver. Então, o que eu ia falar? Era do casamento. Uma curiosidade para quem está chegando no espiritismo. A gente não tem casamento religioso. É o casamento no civil. O que você pode fazer é assim, né? Vamos supor, eu sou espírita, eu vou casar no salão e tal, de repente, para ter uma celebração,
você convidar, né, alguém ali, teu amigo, para fazer a celebração, né? Falar algumas palavras lá. Mas não tem, né? A gente não tem um sacerdote, não tem na instituição, diferente da Igreja Católica e da Igreja Evangélica, que tem lá a cerimônia mesmo dentro da instituição, né? Nós não temos no Centro Espírita. Tem essa opção. Inclusive, uma amiga minha, que o marido dela é espírita, ela também frequenta, a cerimônia que eles fizeram foi mais ou menos nesse formato, né? A irmã dele, se eu não me engano, celebrou, falou umas palavras. Aí convidou me convidou para eu falar algumas palavras e mais um amigo dele. Então é isso, né? Uma maneira de celebrar, mas não tem essa questão da cerimônia dentro da instituição, nem essa obrigatoriedade de uma outra forma, né? É o casamento no civil. Era isso que eu ia falar, lembrei. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Eles respondem, é uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Aqui, ele está falando, quando ele bota, né, a indissolubilidade do casamento, porque só para, né, ter uma... Aí ele está dizendo que, né, tá deixando claro que no casamento eu que vou ser essa pessoa, no casamento dela. Eu lembrei, mas eu não quis cobrar isso assim ao vivo. Eu lembrei que você falou, me perguntou se no teu casamento eu podia celebrar. Tá anotado, tá anotado. Então, essa lei humana, né, que ele fala aqui que as leis humanas podem ser modificadas, as leis divinas é que não são modificadas, né? As leis da natureza são imutáveis. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem, né, esse capítulo da indissolubilidade do casamento. E tem uma live aqui no perfil que eu coloquei com o nome de Almas Afins, onde eu abordo as questões do Livro dos Espíritos sobre almas afins e reflito também sobre esse capítulo. Se eu não me engano, é isso. É que tem lives que eu mudo o nome, né, minha gente? Porque assim... da indissolubilidade do casamento, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu gosto de, às vezes eu dou uma mudada assim, para dar uma chamada de atenção assim na pessoa, né? Opa, peraí. Então, se eu não me engano, é isso aí, hein, gente? Se não me falha a memória. Nessa live eu aprofundo sobre essa questão, mas só para resumir, né, para não passar batido aqui, a lei de Deus é a lei do amor. Portanto, quando você casa por amor, e aí eu não tô querendo criticar quem separa depois, pelo amor de Deus, porque eu nem casei pra saber se é difícil. Mentira, eu sei que é difícil, por isso que eu nem... Ai, gente, eu vou comentar mais isso aqui na poligamia. Olha só. Então, qual a visão da casa espírita sobre casamento do mesmo sexo? Ai, Guilherme, você tá querendo me botar aqui em rabuda. Iris entrou justamente quando o assunto é o casamento, exatamente. Será esse um sinal de que esse casamento finalmente sai em 2023? Olha, Guilherme, isso aí, como eu te falei, não tem essa abordagem, até onde eu sei não tem, no Livro dos Espíritos, e aí vai muito, eu percebo, né, da opinião de cada um, né, da opinião de cada um como espírita. Eu sempre tenho na minha mente que o que a gente tem que ter como norte é o respeito e o amor ao próximo, né, então... E o equilíbrio, né? Essa questão, por exemplo, que a gente estava falando da sensualidade. Isso é muito legal abordado aqui por Divaldo. Ele vai, é claro, falar sobre algumas questões, né? Psíquicas, enfim, a energia, ânimos, anima, não sei o que, Jung, nananana. Fala de influência também. Mas ele vai falar justamente isso, que independente de uma relação homossexual ou heterossexual, que tem que prevalecer o equilíbrio, o respeito. Então, assim, pessoa, né, um casal heterossexual, que aí faz a pronta aí, né, ou uma pessoa que é heterossexual, mas, né, tem uma vida desregrada, desequilibrada, faz mal, vem aí o casamento, né, faz mal, enfim, né, faz mal ao próximo, faz mal a si mesmo, né, não cuida do seu corpo físico, que aí tem essa questão também, né, das suas emoções. Se, né, vai aí esse desregramento você entende como tudo. Ela também ela não tá bem não, aí você vai, né, comparar com uma pessoa que seja, que tem um casamento homoafetivo, né, o correto. A pessoa, né, um casal que tenha e tem uma vida correta,
Depois eu te mando também lá no direct, é Sexo e Consciência. Ele vai abordar isso. Então, é isso que eu tô falando. Nós, com relação ao próximo, sempre amor e respeito. E com relação à vida sexual e afetiva, é a responsabilidade afetiva, é o respeito, né? Você não vai ficar criando aí, né, uma expectativa em alguém que você não quer nada, ou você vai terminar depois por WhatsApp. Essas questões assim, né, gente? Olha, eu vou ler aqui, já que o Guilherme me perguntou, na parte homossexualidade ele fala polaridades sexuais e reencarnação, orientação sexual, reflexos do passado, a proposta da doutrina, sublimação, afinidades perturbadoras, casamento, herança e adoção de filhos e uma breve conclusão. É isso que ele vai abordar. Mas ele já começa esse livro falando sobre a canalização de energia. Então, independente, né? Se a pessoa é hétero, homossexual, ela deve, né, buscar esse equilíbrio. Não é sair por aí, né, gente? E aí, por isso que eu falei para vocês no início da live que é um tema complicado, porque a gente, quando fala, a gente, de certa forma, tá julgando quem faz, assim. A pessoa, eu tô nem aí, eu costumo falar assim, desde que ninguém queira, né, me fazer mal, independente do que for. Se a pessoa tá fazendo mal pro próximo, tá fazendo mal pra mim, tá fazendo pra ninguém, tá fazendo só com a vida dela, sabe? Eu não vou ficar tomando, sou fiscal da vida de ninguém. Mas, entendeu? Como estamos aqui numa live de estudo, eu estou abordando o que eles trazem pra gente, tanto aqui, Livro dos Espíritos, né, pra quem chegou depois, Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação espírita, aquele que dá origem, né, ao espiritismo, organizado por Allan Kardec, são perguntas que ele fez através de médiuns e recebeu as respostas dos espíritos, ele organizou. Estamos estudando a lei de reprodução, então estamos estudando isso aqui, né? Então não é a questão de querer julgar, criticar aquele que faça diferente, mas é essa visão. Então você vai canalizar a sua energia, segurar a onda, né? Não vai agir apenas por impulso, apenas pelos hormônios, né? Enfim, vamos lá. E a questão eu estava falando da insolubilidade do casamento, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo que a gente tem é esse, que o que é insolúvel é a lei do amor, né? Aqueles que se casam por amor, o amor não vai, né, provavelmente assim, acabar. Enfim, a gente sabe que até mesmo pela questão da reencarnação, às vezes a pessoa, né, casa, tem ali um relacionamento, depois termina, encontra outra pessoa que é um grande exemplo aí famoso, que eu acho que ela já até falou isso, né? Foi a Fátima com Túlio. Eu acho que ela já falou isso, é um encontro de almas de outras vidas, que é tão surpreendente, tem até a diferença de idade. Então não é que, né, casou, tem que ser para a vida toda. Então, deixa eu organizar aqui. No atual estágio, né? No atual estágio em que nós vivemos, de acordo com o nosso nível evolutivo, que ainda não é dos melhores, grande parte, a maioria das relações, elas não são tão simples e puras assim, né? Elas são muitas vezes provas, muitas vezes expiação, muitas vezes são compromissos do pretérito, às vezes nem eram para acontecer, né? Mas a pessoa tem aquele negócio, aquele enrosco, aquela coisa, né, arraigada ali de vidas e vidas, e se encontra nessa, nem era muito para ser, mas acaba sendo por conta dessas teias aí que prendem, né? Desse vínculo que é muito forte. E nós, de fora, não temos como falar, né? Esse daí não era para ser, aquele ali era para ser, isso aqui é amor verdadeiro. Não é. De certa forma, todo mundo é meio desequilibrado, né? Todo mundo tem aí suas expiações. Na live das almas afins, eu acho que eu também abordo isso, sobre a questão de que os casamentos antes, eles eram muito arranjados. E até hoje tem povos. No Globo Repórter de sexta-feira, eu não lembro agora qual era o país, esqueci o nome, mas eu acho que era da África, não, Tasmânia, sei lá o que era com T, até apareceu uma costureira que tem um projeto que resgata meninas, que assim, o pai, quando a menina, né, menstrua, sei lá, 11, 12 anos, o pai dá ela, geralmente para um homem muito mais velho, para ele casar com ela, e o cara dá, sei lá, acho que 2 carneiros, sei lá, uma coisa assim, 2 animais. E aí o projeto dela é o seguinte, ela fala, deixa ela comigo que eu vou ensinar ela a costurar, e quando ela souber costurar, ela vai conseguir um carneiro, sei lá, um animal ali, por mês para você.
E aí, assim, ela consegue resgatar essas meninas. Então, até hoje, a gente tem essa questão, né, de casamentos, de relações que são forçadas. Então, imagina tudo isso nas nossas costas aí, das expiações e das provas, né, do passado. Para esse momento em que a gente começa a ter um pouco mais de liberdade. É por isso que é tão complexo. E por isso que eu evito estar falando, principalmente em live, que é algo aberto, né, ao público em geral, a pessoas que não frequentam a casa espírita, que não estudam muito. Eu evito entrar em alguns temas justamente por essa questão, porque você tem que aprofundar mais, e às vezes se você não tem um conhecimento prévio, um conhecimento básico, você não consegue ter um total entendimento. Mas é mais ou menos isso, né? A lei do amor, que é a lei de Deus, esse casamento seria indissolúvel, mas hoje em dia é meio difícil. A maioria dos casamentos tem o amor sim, mas também tem um pouquinho ali de provas e expiações. Mas à medida que a gente está progredindo, que a Terra está progredindo, as relações começam a ficar mais saudáveis, estáveis, equilibradas, e graças a Deus a gente começa a ver mais essa movimentação, principalmente, né, a mulherada podendo colocar aí a boca e falar. Por exemplo, questões de feminicídio. Aqui no Rio, a gente ouve praticamente todo dia um caso. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, ai, mas agora tá assim, tá horrível. Não. Agora, se tem celular para gravar, né, se tem celular para registrar, mandar para a imprensa, tem um espaço para ver a denúncia. Isso sempre aconteceu, né, infelizmente. Então, hoje em dia, o que acontece é que é exposto. E a partir dessa exposição, começa a haver tanto uma penalização, e aí, portanto, tem aqueles outros que começam a pensar duas vezes daqui para frente, quanto tem também a questão... Peraí, me perdi. Me perdi, esqueci outra coisa que eu ia falar. Enfim, tem essa questão, né, de você parar e pensar, você que eu digo assim, né, de um modo geral, porque está sendo penalizado por aquilo. Né? E passa-se a sociedade começa a ver que aquilo ali não é normal, que não está certo, coisas que antes ficavam, né, vedadas, que as pessoas não tinham noção. Estupro e muito mais. A mulher, coitada, está sofrendo aí, ó, faz tempo. E aí, quando eu falo da mulher, eu não tô querendo só falar da mulher hoje, né? Porque aí, meninos, o que eu acabei de falar sobre a outra pergunta de Kardec? Se tem sexo os espíritos, e não tem. Então, você que é menino hoje, você com certeza foi menina também. Você foi mulher em outra vida e também pode ter sofrido, provavelmente sofreu todos esses abusos, todas essas questões, e é por isso que é tão esse tema, né, tão complicado aí. Quem sabe, eu depois que terminar as leis morais, eu consigo abordar aí alguns temas desse livro, né? A Marcele falando, não, a Iris falando, né? Será que agora vai o casamento? Pois é, acho que tá na hora, né, gente? Nem vou falar quantos anos eu tô esperando para celebrar essa cerimônia. Pois é, hoje a gente tem mais acesso e acaba dando visibilidade. Infelizmente ainda existem esses costumes, mas vamos pensar positivo, né? Agora, continuando aqui, que nosso tempo está acabando, o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Então, a pessoa que vive assim, escolhe o celibato só para, olha como eu sou superior, não é legal. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais complexo ao serviço da humanidade? A resposta é, isso é muito diferente. Eu disse, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, quando esse celibato ele é um sacrifício em prol do bem, né? A pessoa abre mão de tudo, né? De uma vida normal, de repente, para até a questão do isolamento, para o bem, tem um objetivo maior, ok. Agora, se for, eu sou celibatária, olha como eu sou perfeita, olha como eu estou evoluída, né? Não, isso aí não rola. Deus conhece nosso coração, conhece a nossa intenção. E aí tem um comentário de Kardec. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, porém, pode haver na violação da sua lei. Se o celibato em si não é um estado meritório, como eles falaram, né? Outro tanto não se dá quando constitui pela renúncia as alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta,
eleva o homem acima da sua condição material. Então, o que faz a diferença, mais uma vez, é isso, é se a sua visão é para o bem ou é uma visão egoísta. E aí é claro que a gente pode encontrar vários exemplos, mas o que veio na minha mente quando eu li foi, vamos supor, uma pessoa que, eu não suporto mais viver com essa sociedade aqui, com essa minha família, eu vou me isolar ali, né? Você celibatária, você é uma pessoa que só ora, medita, nananã. Isso aí não é tão meritório? Tem até uma outra pergunta aqui que eu não me lembro que fala sobre isso. Porque se for egoísta, né? Se for uma coisa assim, eu não quero, né? Tô me isolando aqui desse povo que eu não aguento mais. Porque conviver é difícil, né? Se relacionar é muito difícil. E aí, se for nesse sentido, aí não é meritório. Agora, se for, eu vou, né, ter essa vida sem família, celibatária, nananã, porque eu vou participar, de repente, né, de um movimento aí, vou viajar pelo mundo, vou para um lugar lá no fim do mundo para poder ter um projeto, enfim, né, ser voluntário de uma ONG, não sei, para um bem, né, maior, porque eu sinto que esse é meu propósito, meu objetivo, aí é uma outra história. Então, voltando aqui, todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Agora a gente vai finalizar falando de poligamia. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Eles dizem que sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. Aqui está dizendo que mais ou menos existe uma igualdade numérica, né? Eu fui olhar aqui no Brasil, segundo dados aqui da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua em 2021, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população brasileira é composta por 48,9% de homens e 51,10%, acho que é, de mulheres. Então é isso, né? É mais ou menos igual, mas ainda tem aí muitas diferenças, né, gente? Que torna a situação complicada. A sensação que a gente tem que tem muito mais mulher do que homem. Mas eles dizem aqui que tudo na natureza tem um fim e que tem essa igualdade por isso. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. E Kardec comenta, se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial, apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Então ele coloca aqui que existe ainda, né, a gente sabe, em alguns países, e vai desaparecendo pouco a pouco de acordo com, né, o aperfeiçoamento social, conforme for mudando aí a cultura, a sociedade, enfim. Agora, isso que eu falei assim, depois eu vou falar na hora da poligamia. Aí é isso, né, gente? Foi o que eu falei anteriormente. Quem somos nós para julgar a pessoa? Porque hoje em dia já vi que eu acho que está tendo um aumento nesse sentido de poligamia. Quem não é, né, poligâmico, digamos assim, fica difícil imaginar, né? Eu penso que 2 pessoas já é difícil, imagina 3, imagina 4. Porque é difícil pra caramba, né, minha gente? É difícil. Então, você manter um relacionamento saudável, equilibrado, estável, sem estar agredindo. Não tô falando desses relacionamentos que é um agredindo o outro, um sacaneando o outro, traindo, não, porque isso aí pra mim não é relacionamento. Uma relação bacana entre 2 pessoas já tá difícil. Imagina entre 3, 4. Não sei como acontece. Não sei. Mas aí é isso, entendeu? Se a pessoa vira pra mim e fala que é casado assim, eu não vou criticar. Mas sabia que lá no livro dos espíritos tá escrito não sei o que? Não, essa pessoa tá feliz, ela tá bem, tá fazendo mal pra ninguém. Era sobre isso que eu tava querendo dizer anteriormente, mas não quis chegar já no assunto, né? Deixa ela. Mas eu não consigo compreender nesse sentido, né? Acho que já é difícil, tem um ciúme, tem um não sei o que, né? Meu Deus do céu, são tantas coisas para fazer o negócio dar certo,
né? A agenda que não bate, né? As emoções, os sentimentos, é tanta coisa para administrar, para gerenciar, e aí quando bota mais gente ainda nesse pacote, eu não sei. Então eles dizem aqui isso: a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade, é o que eles dizem, né? Então, assim, que não é mesmo aquela base do amor. Mas é isso, gente. Então, a gente terminou aí esse estudo. Como eu falei, né, desde o início, são questões complicadas, questões íntimas, né, que vai de cada um vai interpretar de uma maneira, mais ainda, eu acho, do que outras leis que a gente estuda, do que outras questões. Enfim, tem a vivência da pessoa nessa vida, tem aí das outras vidas, além de terem essas diferenças, como ele coloca aqui mesmo, né? Por exemplo, aqui no Brasil não é permitida a poligamia, mas a gente sabe que em outros países é permitido. Então, isso vai mudar de cultura para cultura. Mas foi boa, Guiz? Depois me lembra, se quiser, que eu mande a foto do livro lá. E aí é isso. Eu espero que vocês tenham, né, que eu tenha conseguido passar de alguma maneira essa compreensão sobre o assunto, lei de reprodução, sobre a necessidade, né, da gente refletir sobre as leis morais para ter um melhor entendimento, né, do espiritismo. A lei de reprodução que foi estudada hoje, nós falamos sobre a população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento, celibato, poligamia. Então, só para a gente concluir a live, somos muito diferentes, estamos vivendo cada vez mais num mundo de diferenças e a gente precisa sempre respeitar o próximo, é isso que eu penso. Não precisa a gente compreender tudo. Às vezes a gente fala, eu não entendo, né? Eu não entendo tal coisa. Mas aí é que entra, né, a questão do amor, da empatia, de você pensar, e se fosse eu, né, como tivesse reencarnado né, tivesse essa vida, enfim. Então eu sempre penso dessa maneira, né? Não tem como a gente compreender tudo que está acontecendo, compreender as diferenças das relações. Cada um, às vezes, a gente não sabe nem da gente, né? Mas enfim, a gente vai buscando o autoconhecimento para a gente aprender, né, saber sobre a gente, né? Isso eu digo de todos os aspectos da vida. Então imagina, mas é claro que é natural, a gente acaba, né, apontando, julgando, dando pitaco, fofocando. Isso aí eu não fico fingindo que ninguém fala não, porque todo mundo fala, todo mundo. Mas a gente tem que buscar isso, o respeito, além do entendimento, né? Buscar entender, e mesmo que não entenda, saber que é o amor ao próximo, é o respeito que devem prevalecer. Porque o mais importante é o que a gente carrega no coração, é o bem que a gente faz. E aí eu acho que isso não vai importar, por exemplo, como o Guilherme perguntou, né, num casamento homossexual, a questão da poligamia, se a pessoa é casada com 2 pessoas, se ela faz o bem, né, se ela tá ali, se ela não faz mal a ninguém, é isso que importa. A gente não pode fazer mal pro outro, né? Muito obrigada a todos que participaram aqui, que animaram a live. Muito obrigada mesmo. Achei que nem ia ter público, hein? Porque verão, calor, né? Tá uma agitação. Aqui, pelo menos, os vizinhos estão animados. Achei que nem ia ter. Obrigada aqui pela participação de vocês. Que a gente tenha uma semana de muita paz, muitas alegrias e muitas bênçãos. A próxima live, semana que vem, eu não tenho certeza se eu vou poder fazer por umas questões pessoais. Se eu for confirmar, se eu for fazer, vai ser no domingo mesmo, que eu vou ver se a cabeça tá legal, porque eu não gosto mais de ficar fazendo aquelas lives cansadas, quase morrendo, que eu fazia do ESD. E a lei de conservação que a gente vai estudar é a próxima lei, tá bom? Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus, muitas bênçãos. Beijo.